Pessoal, boa noite. Vamos gravar nossa aula, né, do dia 19 de outubro de 2021, Prática Civil 1. O assunto dessa aula é especificação de provas, né? O enunciado já está no AVA e temos o enunciado da atividade, né? E junto desse enunciado eu passei aí um despacho, né? Criando aí bem mesmo, de uma forma bem clara, né? De uma forma bem real, né? Uma forma bem real, essa que seria a palavra, como que funciona na prática, né? Então, a gente tem a petição inicial, aí hoje, né, no regramento hoje, designa-se uma audiência de conciliação, né, inicial. Se não houver acordo nessa audiência de conciliação, abre o prazo de 15 dias para o réu contestar. Apresentada a contestação, abre prazo de mais 15 dias para apresentação da réplica e impugnação. E depois o juiz intima para especificação de provas. Em seguida, ele dá um despacho que se chama despacho saneador, né? Lembrando que essa questão da audiência, a primeira audiência do processo de conciliação, o Código de Processo Civil, ela fala que quando da propositura da ação, ou seja, já na petição inicial, o autor tem que informar se ele pretende ou não participar dessa audiência de conciliação. E se ele, por exemplo, informar que não quer participar e o réu informar que quer, o juiz designa a audiência, não quer nem saber. Já havia acontecer casos do autor falar que não quer, do réu falar que não quer e o juiz designar a audiência. Aí é óbvio, né, gente? Tem que entrar ali com o embargo de declaração, ou ir lá e despachar pessoalmente com o juiz, explicar para ele, falar, excelência, olha, aqui realmente não tem nenhuma possibilidade de acordo, as partes já tentaram extrajudicialmente, não tem como, vai ter que judicializar, né? Igual eu falei, né? Designada a audiência de conciliação, feita a audiência de conciliação, se houver acordo, beleza, o juiz vai simplesmente homologar aquele acordo ali que as partes fizeram e o problema está resolvido. Agora, se não houver acordo, aí vai ser aquilo que eu falei, contestação, impugnação e especificação de provas. Especificação de provas, gente, como que funciona? O juiz, ele geralmente intima para no prazo de 5 dias as partes especificarem, ou seja, informarem de forma fundamentada as provas com que pretendem comprovar as suas alegações. Então, nós estamos aqui na Prática Civil 1, lidando aqui com o exercício, o tempo todo aqui é uma ação de alimentos que foi contestada, né? Aí, a parte autora da ação de alimentos, ela requer que os alimentos sejam fixados em 80% do salário mínimo, em razão do princípio da igualdade entre os filhos. Ela alega que o outro filho está recebendo ali aquela quantia e tal, né? O réu, por sua vez, justifica por que o outro filho está recebendo uma quantia maior do que o autor da ação, né? O filho autor da ação, fala que esse outro filho tem um problema de saúde. Enfim, em resumo, são estes os principais argumentos aí de uma parte e de outra, né? Aí vamos lá. O enunciado, vou ler primeiro aqui o despacho de especificação de provas que vai acompanhar aí o enunciado, né? Que vai servir como parâmetro para o exercício. Trata-se de ação de alimentos aviada por LSM, são as iniciais do menor, né? Brasileiro menor, neste ato representado por sua genitora, senhora Brenda Soares, ambos já qualificados, em face do senhor Marcelo Marques. A peça de ingresso já foi contestada,
a defesa, por sua vez, já foi impugnada. Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo de 5 dias, informarem quais as provas que pretendem produzir, justificando-as. Após, certificando-se eventual inércia, renove-se a conclusão, intime-se e cumpra-se. É assim, em regra, né, gente? É assim que é um despacho de especificação de prova. O juiz determina aí a intimação das partes para que as partes informem quais as provas que pretendem produzir, justificando. Então, o que isso significa, gente? No caso aqui, no nosso caso, vamos supor que a parte autora quer ouvir uma testemunha, né? Falar assim, ó, eu quero ouvir minha vizinha Maria Taioba. Aí ela vai ter que, como que ela vai responder a este chamado, né? Que um despacho aqui nada mais é do que um comunicado, um chamado, uma determinação do juízo, né? Como que essa parte vai responder a este despacho? Ela vai falar, olha, pretendo produzir prova oral consistente na oitiva da minha vizinha, ressaltando que a oitiva dessa testemunha é de fundamental importância para o deslinde da ação, tendo em vista que ela sabe muito bem a situação financeira do requerido, pois trabalha com ele. Por exemplo, né? Então, qual que vai ser a justificativa? Ó, eu tenho que ouvir ela, porque essa pessoa trabalha com ele, né? E ela sabe as condições financeiras dele, tá? Então, é nesse sentido aí. Por que eu estou falando isso, gente, com tanta ênfase? Tá? Porque, pessoal, em regra, muitos advogados não justificam o motivo pelo qual quer produzir aquela prova. Às vezes, neste mesmo exemplo que eu dei aqui, o advogado fala assim, eu quero ouvir, quero produzir prova oral, ponto, acabou. Aí o juiz fala assim, quer saber? Eu não vou deferir essa prova oral não. Para que essa pessoa está querendo prova oral? Ele não justifica, né? Não fala aqui porque que é. Aí, gente, pensem bem, né? Se a prova oral for imprescindível ali para o deslinde da ação e o advogado não faz ali de forma fundamentada, bem explicada, se o juiz indefere, aí o advogado fica até sem argumento para o quê? Recorrer. Por outro lado, se o advogado fizer bem fundamentado, explicar, falar, olha, eu quero ouvir fulano, porque fulano sabe de tudo que está acontecendo aqui. Então ele vai falar tintim por tintim, né? Fulano é o famoso dedo duro, X9, né? Eu preciso ouvir fulano, por causa disso, disso e disso. Se o juiz falar assim, não, eu indefiro, aí você vai ter muito mais argumento para o recurso. Você vai falar, olha, o cara indeferiu aqui na prova, o cara não, né? O juiz, o magistrado, indeferiu aqui na prova, mas, como eu disse, a prova, olha, ela é de fundamental importância para eu provar, para eu comprovar aquilo que eu estou alegando. Entenderam? Então, assim, gente, tem que considerar essas questões na hora que for responder ao despacho de especificação de provas, tá? Por isso, gente, que eu fiz uma aula só para isso, tá? Porque é muito importante. Aí o enunciado do exercício é o seguinte, olha só, o MM Juiz de Direito da primeira vara civil da Comarca de Itaí determinou que as partes fossem intimadas para a especificação de provas, conforme despacho em anexo, que é o despacho aí que eu acabei de ler. Aí a senhora Brenda Soares, genitora e representante legal do menor, autor da ação de alimentos, informou, né? Informou para quem, gente? Para o advogado dela, lógico, né? Que possui uma conhecida cujo nome é Maria Geralda Cabelo, que é vizinha do senhor Marcelo Marques. Diz que a referida pessoa conhece a vida do senhor Marcelo e sabe que ele faz bicos como chaveiro. Com isso, complementa sua renda em até 2 salários mínimos. Ou seja, o que a testemunha está falando? Eu conheço ele, né?
sou vizinha dele e eu sei que o Marcelo faz uns bicos aqui como chaveiro. E que, em razão desses bicos, ele chega a ganhar até 2 salários mínimos a mais do que a renda que ele tem, né? Fora, né, ao seu trabalho com carteira assinada. Então, beleza. Já o senhor Marcelo asseverou, né, ou seja, também informou para quem? Para o advogado dele, que possui um conhecido cujo nome é Maiquinho Curral Fogoso. Diz que Maiquinho é pai de um menino que possui o mesmo problema de saúde do seu filho. Informou que Maiquinho sabe da dificuldade de conseguir o tratamento pelo SUS, pois geralmente precisa-se entrar numa fila de espera que pode demorar até 10 meses, sendo que, em razão dessa espera, a criança pode regredir no tratamento, vindo a ter inúmeros problemas. Pois bem, com base nestes fatos e considerando tudo aquilo que dos autos consta, o senhor terá que informar qual prova pretende produzir, justificando-a, observando tanto os interesses da parte autora quanto da parte demandada. Então, gente, com base neste enunciado, com base no despacho, com base no que eu falei aqui, você, respondendo ao despacho, né, aquele despacho que eu li, considerando o que está no enunciado, você vai dizer, né, você vai fazer uma petição informando quais as provas que você pretende produzir e por que esta prova é imprescindível para o deslinde da ação. Aí você vai ter que considerar aqui tanto a parte autora quanto a parte requerida. Aí você vai colocar pela parte autora, você vai fazer uma petição só para a parte autora e outra petição só para a parte requerida, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição aí no WhatsApp. Boa noite, fiquem com Deus.